Mas, doutora, agora, outra coisa do presídio que falam muito da Flor, que eu quero ter a oportunidade aqui de esclarecer. O término dela com aquele rapaz estava ali no dia do julgamento, todos os dias, aquele rapaz Nalan, que namorou ela, um produtor musical, gospel, e quando deu a sentença dele, ele chorava, assim, alto, né, de soluçar. Ele e a Paula Barros, que era uma pessoa que sempre esteve ao lado da Flor também. Então, eles choraram muito, e isso ficou marcado ali, né, no momento que dão a sentença dela. Esse rapaz, disseram várias coisas do relacionamento deles e do término. Qual foi o motivo do término? Eles chegaram a noivar, ele chegou a visitar, de fato, a Flor lá dentro. O que culminou nesse término? E é verdade que ela tem um relacionamento homoafetivo, né? Não sei como. Em relação à Flor, não só ela, como você falou, a mãe dela, a família dela, sempre foram pessoas ali muito próximas. Toda a audiência, gente, tantas audiências, tantos julgamentos, foram muitos. E ela sempre ali anotando. A mãe da Paula Barros. Então assim, em relação ao Alan, o Alan, na verdade, ele era uma pessoa conhecida da família, né? Transitava já na casa desde a época do pastor. Ele era um produtor, trabalhava com shows gospel e tal, e já fazia esse serviço para eles em algumas situações. E aí, enfim, o pastor morreu em 2019, em 2000, e aí a Flor começou a passar todos os percalços e tal. Em 2021, ele, que foi naquele momento ali mais terrível, né? Para a Flor, ela ainda não tinha sido presa, mas ela tinha, enfim, ela estava ali numa situação bastante grave, e ela começou a ficar em casa, ela não conseguia mais sair, ela não conseguia mais fazer nada, entrou num processo depressivo, ficou muito mal. E o Alan chega naquela hora ali, entende? De amigo, e vamos, Flor, vamos. E pegava e levava ela para cantar na igreja, e levava ela para isso e tal, e acabou se aproximando dela. E aí é o seguinte, as pessoas ficam no moralismo, mas a Flor, não sei o que, tal, menino novo. Você imagina uma mulher que todo o Brasil e o mundo inteiro, como algumas aqui pessoas no chat, é uma assassina, todo mundo só chamava ela de assassina, ninguém dava crédito nenhum, ela estava mal, ela estava sozinha, estava no fundo do poço, e aí chega um Alan, sabe, dando o ombro, estou contigo, dando afeto. E aí ela acabou se relacionando com ele, era meio que uma tábua de salvação no meio de um mar de tubarões. E ali se relacionou, logo depois ela quando perde o mandato, ela vai presa, ela fica presa 1 ano e meio sem ele só consegue fazer a carteira 1 ano e meio depois que ela vai presa. E aí começa a ir a visitá-lo e tal. Ela não aceitou fazer visita íntima, que é outra coisa que pergunta. Ela não aceitou porque as pessoas dizem ela não é pastora nada, ela não é isso, mas para ela é, né? Ela vive conforme os princípios que ela escolheu para ela. Então, ela não aceitava se relacionar sexoafetivamente sem que houvesse um casamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. E depois a mídia começou a noticiar muito, e nós começamos a ter uma repercussão muito negativa, né? Em alguns momentos juridicamente importantes, uma repercussão sempre muito negativa a partir do debate do relacionamento dela. Isso começou a pesar para nós advogados e a família também. Então, houve uma pressão muito grande dos filhos, alguns filhos pararam de visitar, pararam de ir, se colocaram muito contra e tal, e ela chegou no momento de fazer uma escolha, o que era melhor para ela lá dentro. Se era manter o relacionamento com o Alan, que era uma pessoa que, para ela, era uma pessoa que dava afeto, que dava carinho e tal, mas ela meio que colocou na balança se isso era mais importante do que as outras coisas que estavam do outro lado, que era a família dela e que eram as orientações que os advogados davam e tal. E aí ela decidiu terminar o relacionamento, né? Ela não brigou com o rapaz, ela simplesmente terminou o relacionamento, se mantém amiga dele, mas terminou o relacionamento, ele não a visita mais como namorado e tal, e acabou. E hoje ela se dedica, como eu falei, às atividades no presídio, tenta se dedicar à saúde, né, na medida que ela pode,